O Reinaldo Azevedo tem uma expressão interessante. Ele fala de pirulitos para a extrema-direita. E o dessa semana é essa discussão gigantesca a respeito da, entre aspas, dama do tráfico. Como a, entre aspas, dama do tráfico é a daqui do Amazonas, não tem como deixar de comentar. Então, bora lá. Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Almeida Filho, muito bom estar aqui com vocês novamente. E sim, essa é uma situação extremamente interessante, porque é necessário analisar o pano de fundo antes de qualquer coisa. Toda a polêmica que tem acontecido com relação a essa situação, e aí, se você está caindo de paraquedas aqui e não faz a menor ideia, eu vou deixar o link não, tem um monte de link aí de tudo quanto é noticioso para que você possa acompanhar. Há uma discussão a respeito da polêmica visita de uma senhora conhecida, alcunhada como a dama do tráfico daqui do Amazonas, que fez um rolê por diversas instâncias e diversos órgãos em Brasília. E um desses órgãos, e aí o motivo da polêmica, teria sido justamente o Ministério da Justiça. Bom, a questão que está muito clara, o Sakamoto inclusive comenta isso muito bem, vou deixar aí a observação para vocês. A questão que está muito clara é a seguinte: a visita, que parece que foi recente, no Ministério da Justiça, aconteceu em março. E por que agora? O que parece óbvio, sem ser leviano, é que há uma forte cogitação do ministro Flávio Dino como sendo um dos indicáveis do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é todo mundo. E aí se inicia um processo que é infelizmente natural, é complicado, mas é infelizmente natural, de se procurar tudo quanto é esqueleto do armário de quem quer que seja indicado para o Supremo Tribunal Federal ou para qualquer outro cargo de relevância nesse país. E aí eu observo o óbvio, as pessoas fizeram um levantamento de o que podiam, fizeram análise na hemeroteca, procuraram, até verificou se ele chutou a barriga da mãe, vai verificar em tudo quanto é lugar. E o que acabaram encontrando foi essa chocante visita de uma senhora que é casada com um traficante condenado aqui no Amazonas e preso em Tefé, que estaria em Brasília e se reuniu com um dos secretários do Ministério da Justiça. Aí pronto. Aí teve um camarada, e teve alguns, e teve até uns daqui dizendo: vamos pedir um impeachment do ministro porque um secretário dele reuniu. O que é engraçado nessa discussão toda é que é da alegação dessas mesmas pessoas incoerentes de dizer que existem CPFs diferenciados para começo de conversa. Mas, de novo, a questão é um pouco anterior a isso. O que está muito claro, de novo, estão se buscando cabelo em ovo. E aí, antes que alguém diga, pô, aí o Carlos está passando pano para a situação do crime, para a questão do tráfico, não, nem é essa. A questão é que se precisa colocar de forma bastante adequada como é que funcionam as instituições e se compreender qual é a função de todas elas. No caso do Ministério da Justiça, assim como de qualquer outra repartição pública, é de estar portas abertas para qualquer um nos termos constitucionais. Porque a discussão que tinha é que como é que não se fez um levantamento de inteligência para a pessoa estar ali presente? Bom, vamos trabalhar constitucionalmente. É a Constituição que diz e o Supremo que reafirma, mas mais uma vez é a Constituição que diz que ninguém pode ser considerado culpado a não ser após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, se a pessoa está em liberdade e não tem sentença penal condenatória nenhuma transitada em julgado, então qualquer pessoa, teoricamente, pode circular por qualquer lugar. E fazer uma discussão como essa, de procurar cabelo em ovo, discutindo que porque uma pessoa foi recebida por um auxiliar seu em março desse ano e dizer que isso é um escândalo, isso já é extremamente complicado. Eu não vou cair na esparrela dos demais companheiros da ala progressista de dizer que quem se reuniu com A ou com B ou com C. Mas é somente para discutir o óbvio. Porque eu vi o Reinaldo Azevedo, iniciei pelo Reinaldo, dizendo que alguma coisa precisa ser feita. Não sei. Porque isso vai exigir, para se evitar com que secretarias ou ministérios ou autoridades possam se reunir com pessoas que são suspeitas,
que se inicie uma cerca de jurubeba realmente institucional. E isso vai acabar fazendo com que a administração pública funcione muito mais emperrada do que já está. Aí você para nesse momento e diz, pô, Carlos, então você acha que qualquer pessoa, inclusive pessoas que respondem a processo, podem ter acesso a qualquer autoridade? Bom, eu não acho, isso é fato. Isso acontece o tempo inteiro. Eu vi gente dizendo lá no Congresso Nacional, o Janones, inclusive, está dizendo, ei, vem cá, ninguém vai fazer absolutamente nada porque essa senhora foi no meu gabinete. É verdade, ele estava dizendo isso. E aí teve gente criticando a manifestação que houve de algumas das autoridades que se reuniram dizendo, ora, mas fizemos cadastro das pessoas na portaria e anotamos os dados dela. Entenda uma coisa, se você está discordando disso. A grande maioria das pessoas que vai frequentar casas legislativas, a grande maioria das pessoas que vai frequentar as órbitas de governo são pessoas que, de uma forma ou de outra, estão circulando, de uma forma ou de outra, as instâncias de poder. E grande parte dessas pessoas, elas possuem relação íntima ou não com os órgãos de controle. Então, não é errado falar, na verdade, virou até uma piada dizer que todo agente público, todo servidor político tem uma ação de improbidade para chamar de sua. É verdade. Por quê? Porque, um pouco mais atrás, é papel dos órgãos de controle, de uma forma geral, sejam tribunais de contas, sejam as diversas matizes do Ministério Público, seja a apreciação que aconteceu no próprio Judiciário ou por outras demandas, como, por exemplo, ações populares feitas por cidadãos de forma generalizada, que se faça a análise da administração pública de uma forma bastante criteriosa. Então, que queira que não, qualquer gestor público pode, por um único ato, responder, teoricamente, em Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, por ações de improbidade, por ações criminais. E isso, apesar de ser bastante chocante, é algo que é aparentemente bastante natural por conta da necessidade de apreciação cuidadosa a respeito dos atos praticados na administração. Então, quanto mais tempo de administração pública, mais a chance de ter, isso é estatística, mais a chance de você ter que responder por ações e, de novo, mais a chance de você ter processos em andamento. Então, é bastante comum que diversas autoridades respondam a diversos processos. E aí é o ponto. Porque se a questão for de se fechar a porta das repartições públicas para quem responde processo, como era o caso da senhora lá, ela foi condenada recentemente, até onde me consta não foi transitada e julgada, foi condenada recentemente, mas à época, em março, não. Ela respondia um processo e é casada com um traficante, você tem um problema. Se você for passar essa régua nesse nível, tem que passar a régua para todo mundo. E uma coisa eu garanto, nas casas legislativas, dentro das repartições do executivo, não interessa qual seja a instância, e principalmente no judiciário, não vai entrar ninguém pela porta. Porque, esdrúxulo isso, né? A pessoa, então, ela vai ter que falar numa instância judiciária, vai ter que ter a vida dela prescrutada na porta. Ei, peraí, você responde o processo. O camarada vai dizer, sim, eu respondo o processo, é por isso que eu estou aqui, querendo analisar o que está acontecendo com o meu processo, mas você não pode entrar. Isso é louco. Dentro das casas legislativas é bastante comum quem tenha que pegar e fazer apelo para tudo quanto é lado a respeito de situações que de seu interesse, de seu próprio, ou mesmo de quem esteja lá. Não é raro que tenham parlamentares respondendo ao processo. Aqui, por exemplo, no Amazonas, teve um parlamentar, link da notícia para não dizer que tem leviandade, teve um parlamentar que teve que reconhecer a prática de determinado crime para poder assinar uma ANPP, um acordo de não persecução penal. Então, assim, se o mesmo padrão fosse aplicado, qualquer pessoa que pousou com esse dito parlamentar deveria, então, estar respondendo o mesmo problema, tendo a mesma refrega? Eu acho que não. Eu acho que isso é bastante errado. O que eu acho, na verdade, é que existe uma loucura generalizada, e aí de vez em quando o pessoal acaba entrando na pilha. O fato é que, no momento onde nós estamos, pós-escombros do último quadriênio, ainda tem gente que não está se ajustando com relação aos tempos que não são novos, que já deveriam ser antigos. Então, cada macaco no seu galho. Essa discussão que está acontecendo, ela é irracional. Primeiro, imputar ao ministro Flávio Dino tal discussão, isso é um absurdo, até porque ele não reuniu com absolutamente ninguém.
Segundo, o fato de um ministério, do porte do Ministério da Justiça, receber pessoas que vão do alfa ao ômega é absolutamente normal, principalmente com relação à pauta que era tratada. Discutir se uma pessoa é ligada ou não a práticas criminais, no caso a prática dela era lavagem de dinheiro. Aí, pelo amor de Deus, se você for fazer uma relação de que quem está respondendo por lavagem de dinheiro não compareça dentro das instituições do governo federal ou estadual, pronto, acho que isso inclusive dá uma melhorada bastante. Mas a questão toda é: todo mundo é considerado inocente, a não ser após trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu acho que é aí a questão. Muito obrigado e até a próxima.